Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. O Leadercast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse dktbrasil.com.br. E também com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Muito bem, mais uma daquelas visitas especiais dos ouvintes. Nós estamos aqui na presença do Alexandre Ferreira Santos. Alexandre Ferreira Santos. Deixa eu só contar como é que ele veio parar aqui. O Alexandre eu conheci por ocasião da promoção da Pelegrino. O Alexandre foi o feliz ganhador no mês passado de um iPad. Entrou no Facebook da Pelegrino, participou, mandou ali uma frase, mandou algumas coisas a respeito de manutenção preventiva em automóveis e, sorteado, ganhou um iPad. Que sorte, meu. Você disse que não tinha ganho nunca nem frango em rifa de quermesse. Nada na vida inteira, deixou pra ganhar no iPad. Tá bom, cara. Se for assim, tá bom, né? E aí a gente conversando lá na Pelegrino, um garotão, vestido assim com uma roupa de... Eu não sei se aquele era um grunge, era um roqueiro, uma coisa hipster. Assim. Hipster. Agora tá na moda ser hipster. Era um hipster, muito bem. Aí eu perguntei pra ele o que é que ele fazia e ele me respondeu. E aí o bicho pegou, né? O que é que você faz, Alexandre? Eu sou padre da Igreja Católica. Padre? Que idade você tem? 32 anos. 32 anos. Um garotão hipster ganhando um iPad numa promoção, padre da Igreja Católica. Aí eu falei, cara, você tem que ir lá conhecer, tem que ir lá assistir a gravação, de uma para abençoar a gente, né? E depois pra gente bater um papo. Então, deixa eu só situar aqui no contexto. Alexandre, eu sou católico apostólico romano. Minha mãe frequenta muito, mas muito a igreja. Daquela senhorinha que no domingo de manhã ela leva o café, né? Na missa pra ajudar e etc e tal. E a minha vida inteira foi assim. Até meus 18 anos eu frequentei tudo que você pode imaginar da igreja. E dos 18 anos pra frente eu segui a vida. Não, então eu sou católico apostólico romano não praticante, né? Conheço os ritos, conheço aquilo tudo, decorei uma série de coisas, mas nunca mais eu me aproximei e tenho comigo que tudo é uma filosofia, eu também gosto das coisas, não sou praticante, mas eu tenho certeza que parte importante do que eu sou vem da formação como um cristão, né? E agora a gente vê essas lutas todas por aí, nascendo a coisa da igreja virando comércio de um lado, o questionamento de outro e tá ficando cada dia mais complicado, né? Eu não dei nenhuma orientação para meus filhos, né? Porque eu falei, eu vou deixar eles ficarem adultos para eles decidirem o que é que eles vão fazer. E a gente foi tocando a vida, né? Então eu te dei esse preâmbulo pra você saber. Você não tá falando com um ateu, não tá falando aqui com um budista, não tá falando com um, sei lá. Você tá falando com alguém que tem as origens na Igreja Católica, né? Certo. O que leva um garotão a decidir ser padre nos dias de hoje? Então, Luciano, a minha caminhada, a minha trajetória dentro da igreja foi numa comunidade de periferia, de bairro, e foi onde eu encontrei um grupo de amigos. Essa questão da ideologia foi muito importante para mim, porque naquela fase de definição de quem você é, na adolescência, aquilo que eu encontrei na minha comunidade de fé veio de encontro com aquilo que eu queria, ou fortalecer os valores que acabou definindo o meu caráter. E aí, eu tava lá na minha trajetória de vida, estudando, eu fiz curso técnico em eletrônica, já tava arrumando para essa área de exatas, e ao mesmo tempo era catequista na paróquia, tocava violão na missa de domingo, e eu comecei a perceber que isso me satisfazia bastante. E foi aí que eu comecei um discernimento vocacional. E é interessante que tem um período que a gente faz os encontros com vários jovens, e aí tinha um que
via o anjo, e o anjo falou, olha, você tem que ser padre, o outro, a avó sonhou. Essa era a pergunta que eu ia fazer a você, quer dizer, não houve um momento em que teve um chamado divino, não. Você viu a luz, acordou no meio da noite, e não aconteceu nada disso? Não, foi uma questão de escolha mesmo. Sim. Né? Pra mim, e eu fiquei 2 anos fazendo esse discernimento, e eu cheguei a essa conclusão de que aquilo que eu queria pra minha vida era seguir esse caminho, né? De uma forma até bastante lógica. Claro que tem a questão da oração, da espiritualidade, mas foi pesar os prós e os contras. E foi uma decisão racional. Racional. Totalmente racional. Não totalmente, porque não dá pra escapar do coração, da emoção, mas com um peso de racionalidade bastante grande, sim. Quando você comunicou isso pro teu rol de amigos, pra família, como é que foi? Tem uma parte engraçada nisso, porque eu sabia que meus pais iriam receber muito mal. Por tudo que eles tinham investido, tudo que eles achavam que era o caminho que eu deveria tomar. Eles são católicos? São católicos. Frequentam a igreja e tudo mais? Hoje frequentam muito mais do que naquela época, né? Não eram praticantes naquela época. E eu deixei pra contar faltando um mês, né? E, na verdade, eu pretendia contar um pouco... postergar o máximo possível. Só que eu fiz o retiro vocacional, já em vista de entrar, e um amigo ligou, e aí, o que você acha? Você vai entrar no seminário ou não? Eu falei, eu vou, e todo empolgado, e minha mãe, coisa de mãe, né? Já sacou? De sacar a conversa no telefone, e me encostou na parede. No começo, minha mãe chorou muito, meu pai desacreditou, falou, se é o que você quer, vai. Aquela coisa de pai de, vamos ver no que vai dar, né? Aí depois a coisa inverteu um pouco, porque minha mãe começou a perceber o valor, as amigas, o próprio padre. Olha, tem esse outro lado. E o meu pai ficou meio balançado porque viu que era de verdade, né? Aí depois de um tempo a coisa se acalmou, o primeiro ano ali, os primeiros 6 meses. E meu pai hoje é aquele cara que, se ele te encontra na fila do banco, ele vai falar, olha, eu tenho um filho padre. Que legal. Mas tem outra história interessante, que eu tenho um amigo da paróquia que nós éramos muito grudados, assim, né? Ele tocava violão, eu também. E quando eu cheguei na decisão, foi a primeira pessoa que eu contei. Eu cheguei pra ele, cara, eu tenho uma notícia pra te contar. E ele falou, eu também tenho uma pra te contar. Aí ele, fala você primeiro. Eu vou ser padre. Ele falou, e eu vou ser pai. E engraçado que aí quando a gente começava a contar pro nosso círculo de amigos, todo mundo achava o contrário. Que pelo temperamento, pelo jeito... Você que é... Eu que deveria ser pai e ele padre. Porque ele era mais calado e eu era o palhaço da turma. Meu, mas que situação. Você me contando essa história de você contando para o seu pai, Cissa, dá a impressão que ele vai sair do armário, né? É a mesma coisa, sabe? Sim. Eu vou contar e qual vai ser a reação da minha mãe e do meu pai, como se o ser padre fosse uma coisa, cara, é um absurdo, não é admissível, etc e tal. Sim. Por que você acha que existe essa resistência na sociedade? Aí alguém, um garotão dizer que vai ser padre, por que é isso? Não faça isso, o que é? Porque não se vê assim a possibilidade do padre ficar rico, se tornar um sujeito próspero, constituir família, etc e tal. O que você acha que é? Por que tem essa resistência? Eu acho que até levando em consideração, em comparação, o sair do armário, né? Tudo aquilo que sai do padrão normal, daquilo que as pessoas têm como normalidade, choca. Né? No caso dos pais, eu acho que tem um peso também de que os pais querem decidir um pouco a vida dos filhos, tem um sonho. Né? E quando a gente começa a sonhar por si, isso afeta. Mas de uma forma geral, a sociedade hoje tem também um monte de cobrança onde você não corresponder a essas exigências
seja qual for a decisão que você toma, sempre vai ser visto com uma cautela, com um medo mesmo. Uhum. Né? Mas eu acho que no caso da vocação sacerdotal, eu acho que isso pesa desde sempre, né? Talvez num determinado período da história teve um glamour. Sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, sempre houve um peso. Uhum. Porque é uma decisão bastante radical. Eu tô assistindo uma série no Netflix chamada Os Tudor. Conta a história do Henrique e suas 6 esposas, né? E o papel que a igreja faz na série, ele é um papel do vilão, né? A igreja é o vilão. E aparece muito bem a força que os caras tinham naquela época, era um negócio impressionante. Eles pintavam e bordavam e mandavam no rei, né? E com o tempo isso foi se perdendo. Quer dizer, hoje em dia a figura já não tem esse... Ela é respeitada. Eu fico imaginando, né? Você tá na minha frente, eu olho pra você, é um garotão na rua. Você põe batina? De vez em quando. Quando vai celebrar a missa. Fora disso, você não tá de batina. Não. Você não entra num ambiente de batina que todo mundo, olha, chegou o padre, como é que é? Como é que é essa? Já teve situação, por exemplo, de ter que ir num fórum, né? Justiça. E aí eu me visto a caráter. Sim. Ou num evento social, uma exibição... inauguração da creche, sei lá. Inauguração da creche, ou vou no teatro e tem uma promoção ligada à igreja, então eu vou como figura eclesiástica, e aí eu vou a caráter, né? Cara, que doido. Não, é um mundo tão próximo da gente, ao mesmo tempo tão distante, né? Ele tá aqui, tá na cara, a gente convive com ele, mas ele é muito distante, até porque há uma série de rituais, aquela questão, esse é o cara que fala com o homem lá em cima, né? Então ele não vai falar um palavrão perto dele, não bebe perto dele, então tem toda uma... A sociedade foi criada para manter esse distanciamento, que é uma coisa interessante, porque quando você olha para isso, eu só consigo ver isso na igreja católica ou nas outras igrejas cristãs que tenham aquela coisa tradicionalíssima, né? Você vai para a Rússia, lá é assim, etc. e tal. Mas quando você entra nas outras religiões que estão mais em moda, você tem então todo esse pessoal dos evangélicos, você tem até o pessoal do budismo, a turma que vem com outras religiões. Não há essa formalidade, não tem essa questão toda, e talvez isso explique por que elas crescem tanto. E a religião católica, eu não sei se cai, mas eu sei que ela não tem mais um crescimento como vem a velocidade que vem as outras religiões, né? Vocês discutem esse assunto entre vocês? Tem um plano de marketing, tem um planejamento, e há uma discussão séria dentro da igreja de como é que funciona isso? Então, a gente tem que pensar a partir do ponto de que existem várias vertentes dentro da própria igreja católica, né? Nunca, né, nem no período da cristandade lá, nunca foi uma voz unânime, né? Existe aquela voz preponderante, mas não unânime. Então, tem gente que milita pela volta da batina, né? Eu tenho amigos que não tiram pra nada. Mas existe também o outro lado, de que, na verdade, a gente não precisa ser mais uma religião hegemônica e não precisamos convencer as pessoas à força, né? Que é um pouco a minha postura. E desde a reforma do Concílio Vaticano II, né, que a missa passou de não ser em latim, nem virada de costas, esse é o pensamento, vamos dizer, mais atual da igreja, né? De que a gente tem que conversar e dialogar com o mundo, estar no mundo, que o papel da evangelização é muito mais de você poder oferecer um bom testemunho, ser uma pessoa boa na sociedade, do que propriamente ter que converter os outros, né? Mas, de qualquer forma, a religião católica, ela é muito simbólica. Né? Então, isso mexe muito com a cabeça das pessoas. E eu acho que isso é uma coisa boa, porque no mundo que a gente vive, tudo vai perdendo sentido, o simbolismo das coisas, a questão do filho que pede a bênção pro pai, a questão da água benta para proteção. Então, as próprias datas comemorativas, como Natal, como Corpus Christi, que às vezes as pessoas nem entendem, e tem lá um feriado, então vamos aproveitar o feriado, né? Então,
esse simbolismo que a sociedade vai perdendo, isso é algo prejudicial para a própria sociedade, né? Não necessariamente você precisa ter o simbolismo católico, mas você tem que entender que a gente vive num mundo simbólico de uma forma... Onde os ritos e mitos desempenham um papel fantástico, né? Exato. E quando você pega a história da Igreja Católica, estudei marketing a vida inteira lá, e o grande case de marketing é o case da Igreja Católica, até a época, desde que ela nasceu, né? O primeiro logotipo era a cruz, etc e tal, aquela história de você entrar numa igreja e a igreja tem um pé direito de 25 metros. Pra que tanto pé direito, né? Exato. Pô, entra lá dentro que você vai sentir o porquê, né? Você se sente um nada diante daquela coisa, né? Quando eu fui pra Roma, eu fiz questão de ir lá no Vaticano e debulhei o Vaticano, né? E a conclusão que eu tive quando eu saí dentro do Vaticano, eu falei, cara, não se constrói um negócio desse aqui com dinheiro. Dinheiro só não faz, tem que ser sangue. Sabe? Sem sangue você não faz alguma coisa como foi feito lá no Vaticano. E tem a história da igreja está envolvida com uma série de coisas, porque tinha muita política envolvida lá e não dá pra olhar hoje e dizer que estava errado, cara. Porque aquele era outro mundo, cara, outro tempo. Exato. É o tempo em que o rei mandava cortar a cabeça da mulher e acabou. E cortava a cabeça e isso era natural, né? Mas eu acho que isso trouxe uma herança toda. E me parece que hoje há uma coisa assim do mundo querer se vingar, né? Então quando a gente vem, eu estou reclamando porque eu vi o pastor da igreja evangélica, não sei o quê, andando de Mercedes. O carro dele é um Mercedes. E o cara vem, mas a igreja católica sempre pegou, né? Fica uma comparação de quem pode mais, quem pode menos. E isso é uma coisa tão terrena, né? Que traz essa questão quando você fala de ritos, mitos, etc e tal, isso tudo perde sentido. Vira um bando de gente a fim de tirar vantagem. Talvez porque a sociedade esteja ficando assim, né? E eu concordo com você. Acho que quando a gente perde esses mitos, por mais que você não veja sentido neles, e o exemplo que você deu foi fantástico, cara. Pintou o feriado. O que é um feriado? É o dia em que eu não trabalho e vou pra praia. Ponto. Por que é feriado? Não sei, não me interessa. Eu quero saber do feriado, né? Fica um pouco vazio, né? Alguém deu uma importância para essa data porque ela significa alguma coisa. E esse significado se perdeu. É uma discussão hoje em dia filosófica que vai parar não sei aonde, né? Me fala uma coisa, você tem uma igreja. Você tem uma igreja? Não. Você atua. Como é que funciona nessa? Como é que é o seu esquema da igreja católica? Você é apontado para uma igreja, você vai para lá, você é indicado. Chega lá, tem um padre mais velho que você fica do lado dele, vai aprendendo. Esse padre aposenta, você assume. Como é que funciona? Não, na verdade, o sistema de hierarquia funciona bem ainda e os bispos que designam qual a igreja que você vai. Hoje eu estou à frente de uma paróquia Santo Antônio, e nunca tive um padre mais velho ao meu lado. Saiu um padre e eu fui substituí-lo. Com que idade? Nessa paróquia atual, com 31. Com 31. E onde essa paróquia fica? Fica na Vila Diva, São Paulo. Me localiza onde? Região de Vila Formosa. Tá legal. Tá legal. E você chegou lá com 31 anos, garotão, 31. Novinho, para assumir a paróquia. Sim. Tá. E o que foi? Então me mate à vontade. Como é o dia a dia de um padre? Você acorda de manhã e faz o quê? Sim. Eu tenho uma parte do meu dia que é extremamente regrada, né? Pelo que a gente não entende a vida de um padre enquanto profissão, simplesmente. Sim. Mas como estilo de vida. Então tem uma parte regrada, que é a parte das orações. Então eu celebro a missa todo dia. Tem as orações diárias, né? Que eu devo fazer de manhã, à noite, enfim. Há um horário para isso. Daqui a pouco você vai falar, está na hora de eu orar. Sim, na medida do possível é regrado. Mas há uma flexibilidade. Há uma flexibilidade, principalmente na minha vida que eu sou um padre sozinho. Se eu tivesse optado por uma fraternidade, aí rezava-se todo mundo junto. Sim. Mas como eu moro só, então eu faço meu horário. Então essa é a parte que eu tento seguir, sem grandes alterações. Mas outra parte do dia é dedicada a atendimento dos fiéis. Né? Então, tem dia que eu me programo para fazer uma coisa e não faço nada daquilo. Sim. Porque chega alguém, olha, morreu alguém, tem que ir no cemitério. Tem alguém doente, tem que fazer visita. Tá. Ou chega alguém para conversar.
Ontem mesmo terminou a missa, eu tinha um monte de coisa pra fazer, chegou uma menina chorando, porque uma amiga dela tinha se matado. E ela tava em prantos, chorando, sem entender. Imagina, uma moça de 17 anos que viu uma amiga... ficou sabendo que uma amiga também de 17 anos por aí tinha se matado e tava perturbada. E aí a gente larga tudo e vai ouvir a pessoa, né? Então, tem essa coisa que a gente não controla muito, né? E tem um outro aspecto que é o lado administrativo. Então, por exemplo, hoje pela manhã eu tava fazendo balancete pra entregar, né? Então eu tenho que prestar contas de quanto entrou, quanto saiu. Você tem alguma meta pra cumprir? Não. Não existe meta? Não tenho meta. Tá. E tenho que ver se a calha da igreja tá entupida pra chamar o pedreiro. Sim. Né? Então essas questões administrativas de um cuidado de uma casa que é pública e que você tá à frente. Então eu poderia dizer que eu tenho essas 3 coisas durante o meu dia ou na minha vida. O lado espiritual, pessoal, né, que é o meu estilo de vida. O lado pastoral, que vamos dizer que é o que todo mundo vê o padre fazendo. E tem o lado administrativo, que cuidar de gerenciar digamos um negócio entre negócio, aspas, tá certo? Sim. Deixa eu falar um assunto aqui que é complicado, mas que tem a ver com essa coisa de como é que se vê a igreja, né? Não vou falar receita, a receita da tua igreja, né? Vem dinheiro para ela e esse dinheiro é feito vem por meio de doações. Você deve promover algumas coisas, tem a rifa, tem etc e tal, tem vários eventos que acontecem e durante o mês existe uma série de processos que vão trazer algum dinheiro para a igreja, né? De onde vem? Que dinheiro é esse? É o dinheiro que sai do bolso dos teus fiéis, é assim que funciona. Todo domingo a gente pede e o dinheiro, ele vai lá, é o dízimo, e eles contribuem e você no final do mês tentou cruzar as contas. Né? Sim, basicamente é isso. Né? Existem algumas outras possibilidades. Então, por exemplo, tem paróquias que estão melhores localizadas, constituídas há muitos anos, que tem, por exemplo, aluguel vamos dizer, tem um terreno que virou um apartamento ou um lugar comercial, então se aluga, então tem essa receita, renda, né? Tem outros casos, por exemplo, antes de ir para Vila Diva, eu estava na favela do Heliópolis, né? Ajudava o padre que estava lá, e lá a receita que se gera na coleta das missas, no dízimo, não supre. Né? Isso era a pergunta que eu ia te fazer agora. Quando chegou no final do mês e não supriu, e aí? Então. Aí nesse caso, a igreja católica, vamos dizer assim, a arquidiocese, que é a instância municipal, vamos dizer assim, ela supre as necessidades daquela paróquia. Né? Então eu fiquei 1 ano lá e eu era sustentado pela arquidiocese, que pagava o meu salário, que a gente não chama salário, chama congro. Isso né? Congro, chama congro. Congrua. Congrua. Tá. Então, existe isso, né? O dinheiro, basicamente, é o dinheiro dos fiéis, né? Na sua grande maioria, como no caso da igreja que eu estou agora. Mas isso não chega a ser uma preocupação, assim. Isso nunca me foi passado, né? Você nunca foi orientado para peça dinheiro, não, peça colaborações, não. Estamos quebrando, aqui vamos morrer se você não colaborar. Temos essa meta, sim, isso não nunca tem nada foi, disso. Isso nunca foi colocado. Isso é interessante. Me diga uma coisa, você, não me interessa saber quanto é a congra, não vou perguntar isso pra você, mas vou perguntar o seguinte, um padre, por exemplo, eu como ser humano aqui, eu tenho minha família, etc e tal, trabalhei a vida inteira, juntei algum dinheiro, apliquei esse dinheiro, comprei um plano de previdência, o dia que eu ficar velhinho, eu pretendo usar esse plano de previdência porque eu fiz um plano desse tipo, né? Como é que funciona? O padre tem plano de previdência? Ou é a igreja? Ou não é previdência, é providência divina? Como é que funciona na vida? Deixa eu só te dar uma dica aqui. Eu não vou discutir com você questões teológicas, porque eu acho que não cabe aqui. Eu tô discutindo as questões práticas. E acho que é uma curiosidade muito grande de saber como vive alguém que é completamente diferente do que a sociedade prega hoje em dia, né? Temos que comprar, temos que ter, temos que gastar, temos que consumir e tua praia não é essa, é outra, né? Por isso que eu tô insistindo nessa coisa básica, né? Como é que funciona? Como é que é esse teu plano? Você tiver 70 anos de idade,
que vai acontecer? Sim, na igreja, por muito tempo, não se pensou muito nisso. Então era a ideia da providência mesmo, Sim. né? E alguns padres mais descolados, vamos dizer assim, mais espertos, faziam a sua previdência ali, privada, enfim. Hoje em dia, a gente paga a previdência social como autônomo, né? Então eu tenho o meu carnezinho do INSS, todo mês eu pago, né? Pra quando chegar no final da vida, vamos dizer, útil, né? Tá lá a minha previdência social, enfim. Você, quando entra num hotel e vem a fichinha pra preencher, no lugar que tá escrito profissão, você põe o quê? Religioso. Religioso, tá. Mas, além dessa questão, vamos dizer, social, hoje a igreja de São Paulo tem, por exemplo, uma casa de padres idosos. Por quê? Que ela cuida... Vamos dizer assim, que uma parte a gente resolve, que é a parte financeira. Mas, depois de um tempo, chegando nos 75 anos, a gente tem que se retirar da paróquia. Faz uma carta de renúncia, isso é até uma praxe, né? E você tem que sair. Só que você não tem uma família, né? Um aposentado natural ficaria dentro de casa, daria milho aos pombos na praça, enfim, né? No nosso caso, hoje a gente tem uma casa de padres idosos, que seriam então aquelas pessoas que conviveram com você a vida inteira, então a gente se reencontra lá nessa casa, né? Então tem esse outro lado, mas de uma forma geral os padres não envelhecem muito bem, né? Talvez por dedicar a sua vida inteira numa paróquia, chega no final, e agora o que restou da minha vida? Alguns conseguem dar um passo no sentido de agora eu posso me dedicar mais à leitura que eu não tive durante a vida, à oração, mas outros tantos... Retornam para a família, por exemplo? Não, porque não tem família, né? Às vezes tem um sobrinho, um irmão, mas isso é mais raro. Então, às vezes bate um pouco essa angústia de não ter mais um lugar no mundo, né? Sim. Enquanto estava na paróquia, existia uma comunidade ali. E a comunidade também, muitas vezes, não enxerga, não percebe essa mudança. Claro. Né? Chegou um padre mais novo. Cadê o padre antigo? O padre antigo. É que nem um carro velho, foi pro desmanche. Exato. Recolheram e foi pro desmanche. Tem um pouco esse drama aí, né? Cara, que coisa interessante, né? Me fala em termos de planos de carreira. Eu perguntar pra você o seguinte, o que você quer ser quando crescer? Você vai falar pra mim, papa? Não. O que é? Como é que é o plano de carreira? Então, isso é muito complicado, né? Porque tem alguns que perseguem isso. Isso é evidente. Em todas as áreas, tem gente que quer progredir. Que quer progredir. Aliás, eu acabei de fazer um programa sobre ambição e ganância, né? Sim. E a conclusão é que a ambição é um negócio fundamental. Se não fosse ambição, nós estaríamos nas cavernas até hoje, quebrando pedra, né? Sim. Precisa ter ambição e ela é natural do ser humano. Ganância é uma outra história. Aquele que atropela, passa por cima, mas ambição é bom, né? Mas aí é que tá, né? Porque não existe esse plano de carreira, né? Talvez algumas pessoas, alguns padres possam pensar assim, eu vou começar numa paróquia pequena e quero terminar na catedral, né? Ou quero terminar papa. Mas não existe essa possibilidade, né? Porque a nossa vida, ela é pautada pelo despojamento, né? Então as ambições são outras, né? A ambição é poder perceber que fez a diferença na vida de uma pessoa, que você fez um bom trabalho, tirou uma paróquia que estava decaída e conseguiu transformar aquele espaço e aquele ambiente. Aqueles que se destacam, de uma forma geral, têm a possibilidade de chegar a ser bispo. Mas isso já não é um mérito, quer dizer, é mérito da pessoa, mas não é a escolha da pessoa. Então seria os iguais, os padres que indicariam, olha, esse tem as condições, e depois a própria igreja que fala, olha, dentre desses que vocês indicaram, nós escolhemos este, né? Então, isso é uma coisa bonita, porque a gente tem essa ideia de que
quem está acima na hierarquia são os melhores, né, os mais capacitados. Escolhidos pelos seus iguais. Exato. Iguais, tá. Né? Então isso seriam também um título de honra, né? Claro, sem dúvida. E assim por diante, né? Os cardeais, então, seriam os melhores entre os bispos. E o Papa seria o melhor entre os cardeais. Né? Talvez essa seja uma visão romantizada minha, né? Talvez alguém fale assim, mas tem gente que vai querer ser bispo, então vai fazer de tudo para angariar a atenção do... Política. Exato, né? É normal a gente ouvir o pessoal comentar aí que eu quero casar, vou casar e quero uma igreja em particular e aquela igreja não tem, e se tem vai custar um dinheirão e eu tenho que ir lá, e na hora que eu entro na igreja eu tenho que pagar o buffet da igreja, o fulano, ciclano. E se eu quiser um padre especial, que é um padre específico, não é raro, eu tenho que pagar o padre para ele sair de um lugar e ir para outro, né? Isso, de novo, estamos envolvendo dinheiro outra vez, né? Como é que funciona isso? Para onde vai esse dinheiro? Outra coisa. Você pega um padre famoso como o Padre Marcelo, que escreve um livro Ágape, que vende milhões e que entrou dinheiro de tudo quanto é lado, né? Esse dinheiro que vem, de quem é? Para onde vai? Sabe? É da igreja? É do padre? É meio a meio? Como é que funciona isso? Sim, a igreja parte do princípio que se ela te sustenta, você não precisaria desse dinheiro. Então esse dinheiro deveria ser da igreja, né? Porém, entra a questão da demanda, né? Tudo que tem demanda acaba tendo um valor, e muitos padres, e não só padres, pregadores, enfim, entram por aí, né? De cobrar. Então, você quer este produto, então você paga a mais. Eu conheço padres que colocam no bolso. Sim. Conheço padres que destinam para outros fins. Sim. O Padre Marcelo, por exemplo, ele destinou o montante do livro Ágape para a construção do templo imenso lá na Zona Sul. Ele investiu no próprio negócio. Sem demérito algum. Ele Sim, investiu para crescer o seu próprio negócio, né? Sim, e deu um fim, vamos dizer assim, que não fosse ele mesmo. Sim. Mas eu particularmente não me dou bem, eu não me dou bem com essas situações, né? De cobrar, de ter que estipular valor, ainda que algumas coisas sejam mais fáceis, né? Então, por exemplo, se a pessoa me chama, olha, padre, você tem que ir no cemitério, enfim, morreu uma pessoa da minha família. E a pessoa fala, olha, padre, aqui está a contribuição. Então, isso é fácil, né? Às vezes a pessoa fala, mas quanto é? Quanto é? Eu não vim aqui por isso, né? E pra mim é uma dificuldade. Pra outros, nem tanto. Né? E aí entra a questão, por exemplo, das igrejas que ganham renome no casamento também, né? Então, tem igrejas que tem listas de espera de 1, 2 anos. Sim. Quanto que é pra casar? R$5.000. Quem fez isso? É a demanda, né? E é complicado, porque a relação que a pessoa passa a ter com a igreja é esse de serviço e de valores, simplesmente, né? Quando, na verdade, a coisa é um pouco além disso. Bom, eu na minha vida eu tenho uns momentos que são... Eu já sei o que vai acontecer na semana. Então tem dia que eu acordo e falo, puta que delícia, hoje eu vou gravar o Café Brasil. Então, esse momento de vir aqui gravar, pra mim, é um tesão, né? Eu já acordo de manhã animado, cara, hoje tem gravação, venho pra cá feliz da vida, tem que cruzar São Paulo inteirinho, fico trancado nessa salinha aqui, a gente fica... Você viu como é que é o esquema aqui? A gente brinca, é um negócio legal, e no fim sai um produto que agrada a todos nós, mas pra mim... Eu vou pra casa hoje, boto a cabeça no travesseiro e falo, puta, valeu a pena, cara. Valeu a pena porque hoje eu consegui produzir, escrevi um artigo legal, gravei um videocast, fiz o meu podcast, fiz uma palestra, emocionei as pessoas. Cara, meu dia foi 10, né? Quais são essas coisas no teu trabalho que você bota a cabeça no travesseiro e fala, pô, cara, valeu. Hoje foi legal. Que são? Que elementos são esses? Vou usar o jargão, Uma das coisas que me dá tesão é quando eu posso fazer uma pregação, um sermão,
bem feito e nem tanto que as pessoas se emocionem, mas que eu tenha percebido que eu dei o meu melhor. Né? E às vezes tem esse feedback das pessoas falarem: puxa, padre, hoje você foi bem, hoje você estava inspirado. Então isso de fato também para mim é algo que me estimula. Mas às vezes é perceber como as coisas funcionam de uma maneira sem que eu programe e dê certo, né? Então, às vezes quando eu vou visitar uma pessoa hospitalizada e a gente nunca sabe o que vai falar, né? E no final das contas a gente percebe que deu certo, que a pessoa ficou confortada, às vezes nem falou tanto, às vezes ouviu mais do que propriamente falou. Mas a presença do padre em si... A presença do padre, o estar ali e conseguir ajudar a pessoa de alguma forma. Então isso também é algo que me satisfaz muito, né, nessa escolha que eu fiz na minha vida. Né? Mas também conhecer pessoas novas e essa troca com as pessoas, né, e que muitas vezes acontece. Você tem muitos jovens na comunidade? A juventude está vindo? Está vindo a garotada ou não? Ou não vem mais? Eu tenho uma facilidade, né? Porque você é um deles. Sim. E me preocupo muito com isso. Não no sentido de ter que encher, mas de ser referência, né? Eu cresci num bairro da cidade de São Paulo, na Zona Leste, que faltam muitas referências hoje. E eu sempre coloquei isso como uma meta minha, né? Que ser padre também passa por aí. De poder ser referência, de poder oferecer para a juventude alguma coisa. E hoje na paróquia a gente tem cerca de uns 50 jovens, né? Uns mais frequentes, outros nem tanto. E o que eu acho um número satisfatório no sentido do que eu encontrei, mas enquanto sociedade pode ser até um número pequeno. Mas a atuação que esses jovens acabam tendo na sociedade também é interessante, né? Porque eles também acabam sendo referência para outros que não necessariamente estão ali. Sim, mas estão se espelhando. Mas estão se espelhando. Comportamento. Sim. Acabam tendo uma posição de aquilo que o Evangelho fala, de ser luz, de ser testemunho pros outros, né? Cara, que interessante isso aí. Você falou tudo agora, né? Ser luz. O que te faz, o que dá satisfação? Poder saber que de alguma forma eu iluminei alguma coisa para outra pessoa. Que é exatamente o que me move aqui no Café Brasil. É para isso, né? Eu tenho um texto que eu adoro, eu inclusive usei na abertura do meu livro, chama-se O Farol. Eu quero quero ser um farol. Eu não vou estar lá na frente, mas eu vou iluminar um caminho, e se a pessoa quiser seguir, tem luz jogada em cima dele, né? E no fundo a gente faz a mesma coisa, né? Que é exatamente servir de referência. Isso traz uma responsabilidade pavorosa, porque cara, eu recebo um e-mail, recebi essa semana, de uma menina me dizendo que ela tomou a decisão, largou o emprego dela depois que eu vi um programa meu. Eu vi teu programa, larguei o emprego que eu não gostava e fui para outro lugar, e reduzi, tive que voltar atrás, estou numa situação, não é a que eu estava lá, mas eu estou muito mais satisfeita. E fiz isso depois de ouvir o teu programa. Quando você lê um negócio desse, dá medo. Você fala, cara, essas pessoas estão tomando atitudes, por quê? Mas foi para isso que eu vim. Né? Eu tô aqui exatamente para isso. Não é para o pessoal me ouvir e achar gracinha, dar risada e ouvir musiquinha e se divertir. É para escutar o que a gente disse aqui e pensar no que fazer com isso na vida, né? E quando a gente consegue, isso é que dá satisfação. Quer dizer, no fundo, acho que o nosso trabalho é muito parecido, com né? certeza. A gente faz a mesma coisa. E, cara, eu só posso te agradecer, cara. Muito obrigado. Primeiro, porque eu saquei que você escuta o Café Brasil, curte o Café Brasil, e parece que ele te ajuda. Né? Sim. Meu Deus do céu. Eu tô ajudando o cara que tá iluminando os fiéis lá na ponta, né? Então, o que mais que eu posso dizer? Então, só posso agradecer. Muito obrigado a isso. Obrigado por ter vindo, né? Obrigado por participar do evento, de ter ido na Pelegrino, ter recebido o iPad. Mas acho que nada disso é por acaso, né? Com certeza. Eu acho que o que você vindo aqui, conversando com a gente, você me dá um presente. E se você fosse um padre da igreja anglicana, seria igual.
Se fosse um padre um monge budista, seria igual, né? Eu acho que você tem uma vocação e dizer para nós aqui do café, eu tô vendo ali a Cissa lá ali, e para eles é a mesma. Eu acho que é uma situação parecida, né? Saber que de alguma forma o trabalho da gente tá ajudando. Né? Eu agradeço também, Luciano, pelo Café Brasil e por essa troca que acontece todas as vezes que eu posso ouvir, porque uma das minhas preocupações enquanto ser humano é de não estacionar, de não achar que eu já estou bom o suficiente, mas que eu preciso crescer intelectualmente, crescer enquanto pessoa. E eu acho isso no Café Brasil, de verdade. E gosto muito das provocações e acho que se a gente tem essa oportunidade de troca, de ouvir e ser ouvido, isso faz com que as coisas mudem. Talvez não a curto prazo, mas sementes vão sendo plantadas. Né? Então eu também só tenho a agradecer o acolhimento que vocês deram, a oportunidade de estar aqui e por tudo isso que vocês pregam. É uma pregação. É uma pregação. Aqui no Café Brasil. Né? Tá bom, obrigado. Agora eu vou falar com o padre. O senhor não quer abençoar a gente aqui, por favor? Opa. Se precisa. Muito obrigado. Você ouviu o Leadercast, mas ele continua no portal cafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br. Vá lá, ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp é o 11 967 89 8114. O Leadercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil, que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social, contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social. A DKT lidera e empreende. Acesse dktbrasil.com.br. E o Leadercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.